1 Reis, capítulo 2. Davi dá instruções a Salomão e morre. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz. Vingou o sangue, derramando-o em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Basilai, os gileaditos, harás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão. E eis também contigo está Semei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. És homem prudente, bem saberás o que lhes hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo de que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Morte de Adonias. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque o Senhor o recebeu. Agora, um só pedido te faço: não me rejeites. Ela disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher a Abisag sunamita. Respondeu Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido que faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: Dê-se Abisag a sunamita a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei e disse à sua mãe: Por que pedes Abisag a sunamita? Por que para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprovesse, não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Expulsa o sacerdote Abiatar. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje,
porquanto levastes a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Morte de Joabe. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não desviara seguindo Abisalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou-os nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: Não morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua descendência, para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. Morte de Simei. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro do Cedron, fica sabendo que serás morto. E o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como o rei disse: Meu senhor, assim fará ao teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram por parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus escravos, e trouxe a Gate seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei, dizendo: No dia em que saíres para uma outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me dissestes: Boa essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardastes o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais ao rei Simei: Bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizestes a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair sobre a minha cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o rei para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu assim. Se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Shalom Adonai.